A paz do Senhor, meu nome é Eronides, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para EBD e para você também. Quero trazer uma saudação especial para você que faz a classe dos juvenis, principalmente você, professor, professora desta classe tão difícil, de uma faixa etária muito difícil de se lidar, e eu rogo as orações de todos aqueles que estão nos ouvindo, para que Deus abençoe a cada um de vocês, professores, para trazer uma recomendação da parte de Deus para essa faixa etária. Uma faixa etária que está em desenvolvimento, muitas descobertas, muitas aventuras, muita desventura, e por conta disso requer de você, professor, uma maior interação e um maior preparo para trazer a lição para os alunos. Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui convosco. Estive convosco aqui na quinta e sexta lição do trimestre passado e confesso que eu já estava com saudade de estar aqui convosco. Estaremos estudando durante esse trimestre personagens marcantes da Bíblia. São lições riquíssimas, maravilhosas, que vai trazer a trajetória de muitos personagens que fazem parte da Bíblia. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título As Filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. Esta lição estará ao ar, estaremos estudando no dia 17 de julho de 2022. O comentarista da lição, ele trouxe como leitura, uma leitura que a gente chama de texto áureo, que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz assim: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Na leitura bíblica em classe, extraída do livro que está lá no Pentateuco, o livro de Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11, nós não vamos ler aqui porque o tempo não nos permite, mas é importante que você faça a leitura com os seus alunos na classe, na escola dominical, na classe dos adultos, normalmente junto com a igreja. A gente lê um versículo, a igreja lê outro versículo, a gente lê um versículo, a igreja lê outro versículo seguinte, mas na sua classe, onde tem menos pessoas, é mais fácil você fazer uma interação com os seus alunos. Ou você lê o primeiro versículo, um aluno lê o segundo, o outro lê o terceiro, e assim há uma interação com os alunos e fica mais fácil deles terem esse contato com a Bíblia e com a palavra de Deus. Com certeza isso vai facilitar na sua didática. O comentarista da lição, ele teceu 3 objetivos principais. Primeiro, descrever o costume legal de Israel em relação à herança. Segundo, encorajar os sonhos e os pedidos de causas impossíveis. E terceiro, de reafirmar o zelo de Deus por justiça. Embora o comentarista tenha tenha traçado 3 objetivos, ele dividiu a lição em 4 pontos importantes, que são: o primeiro, quem são as filhas de Zelofeade? O segundo, a lei vigente. O terceiro, o clamor por justiça. E o quarto e último ponto da lição, o poder do clamor. Nesta lição, o primeiro ponto da lição vai tratar de quem são as filhas de Zelofeade. E é importante, diante de tantos personagens marcantes na Bíblia, a gente vai tratar aqui de um assunto tão pouco falado, tão pouco comentado, tão pouco pregado. Eu mesmo acredito que só tenha ouvido uma pregação nesse texto que aqui está. Então foi um texto maravilhoso que o comentarista trouxe para nós, porque ele traz para a gente um exemplo maravilhoso de fé ao Senhor. Então, quem são as filhas de Zelofeade? No primeiro ponto da lição, ele está trazendo quem é Zelofeade, que é um gileadita. Ele é da tribo de Manassés, filho de José, que a gente estudou na primeira lição. E ele
ele não teve filhos. Ele teve 5 filhas, mas não teve filhos. E este homem era daqueles que estavam na peregrinação do deserto, quando Moisés estava guiando o povo à terra de Canaã. Certamente ele estava naquele contexto em que as pessoas, em que quando chegou ali de frente ao Jordão, os espias entraram na terra e trouxeram notícias boas e notícias ruins. E a maioria não acreditava que podiam entrar naquela terra, pois seriam destruídos. Então ele está inserido naquele contexto em que Deus disse que de 21 anos para cima, nenhum mais entraria na terra prometida, apenas aqueles que nascessem que fosse de 20 anos para baixo. Então certamente ele morreu. Então morreu nesse pecado, não foi como diz as suas filhas no texto, ele não morreu no pecado de Corá, ou de Coré, junto com Datã e Abirão e a sua família, que aí se rebelaram contra Moisés, né? Mas ele morreu. E ele morreu e a herança era deixada especificamente para os filhos. Como ele não tinha filhos, só tinha filhas, e as filhas eram solteiras, porque as filhas recebiam uma espécie de dote quando se casavam, mas elas eram solteiras, certamente não tiveram a oportunidade de receber esse dote. E porque elas eram solteiras, a gente leva a crer que eram adolescentes. O costume, dentro do costume judaico, 13, 14, 15 anos as jovens se casavam. Então se casavam muito cedo. Como elas eram solteiras, a gente acredita que eram adolescentes, pré-adolescentes, na faixa 5 filhas, a gente acredita aí que entre 9 e 15 anos de uma para a outra, né? Então, ficaram numa situação difícil, porque não tinham dote, não tinham herança. Como fazer? Como fazer? Aí, o terceiro ponto da lição fala do clamor por justiça. O que é esse clamor por justiça? Meus queridos, você que é professor, você que é professora, tem a oportunidade de trazer esse exemplo para os alunos. Quantas pessoas que passam por situações difíceis, por situações de desordem, e ao invés de buscar ao Senhor, em vez de procurar ao Senhor com fé e com razão, preferem reclamar, preferem chorar, preferem se rebelar contra o próprio Deus, contra instituições, contra os irmãos, contra ele mesmo. E as dificuldades, elas existem e estão no meio de nós justamente para que a gente possa buscar ao Senhor, crendo que Ele é aquele poderoso para fazer todas as coisas. O possível e o impossível está nas mãos do Senhor. E essas 5 irmãs, Maalá, que no começo da lição, acredito que por um erro de digitação, o seu nome está registrado como Macla, mas não é Maalá. Então ali certamente foi um erro de digitação. Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se colocaram diante de Moisés e diante do sacerdote Eleazar, filho de Arão, e também dos príncipes das tribos de Israel. Eu acho interessante essa forma que ela utilizou para conversar com Moisés, porque se ela tivesse falado somente com Moisés ou somente com o sacerdote, ou Moisés e o sacerdote, ia ficar difícil para eles, porque Deus estava estabelecendo uma nova lei, um novo conceito de como Moisés iria falar isso para os príncipes. Então ela foi assim de uma sabedoria impressionante. Então ela reuniu os príncipes, é como se ela tivesse feito uma assembleia, né, da época. Moisés, o sacerdote, os príncipes das tribos, e se reuniram e ela expôs a situação, ela expôs a condição. Como é que a gente vai sobreviver daqui para frente? Esse negócio não está certo, esse negócio está errado. E o nome do meu pai? Como é que o nome de um homem vai se desfazer porque ele não teve um filho homem? Então, eu acredito que esse negócio não esteja errado. Nos dê a possessão, a parte que nos compete, que seja assim. E Moisés saiu dali com um pensamento e com uma dificuldade tão grande de resolver, porque ele podia fazer uma reunião ali, uma assembleia extraordinária, já que estavam todos os príncipes ali, o sacerdote, e eles decidirem ali o que ia fazer. Mas Moisés tomou uma ação que muitas vezes a gente esquece de fazer isso.
é procurar a orientação do Senhor, é buscar a Deus, Ele que tem a resposta certa para a minha e para a sua vida. E Moisés vai buscar ao Senhor, vai procurar de Deus o que é que ele vai fazer numa situação como essa. E a gente percebe aqui, dentro da leitura, dentro da lição, o cuidado de Deus em dizer para Moisés, elas têm toda a razão. O que elas estão querendo, o que elas estão pedindo, é uma coisa justa, é uma coisa correta, é uma coisa reta, elas de fato têm direito. E através dessa petição dessas 5 meninas, foi mudado o processo de lei de herança lá em Israel. É um conceito de lei que até os dias de hoje ele prevalece. Da herança daquele que morre, fica para os seus parentes mais próximo possível, até chegar no menos próximo. Mas isso é uma questão que já foi herdada lá de trás, quando Deus estabeleceu essa lei em Israel. O 4º ponto da lição vai tratar do poder do clamor. Como elas clamaram ao Senhor, e ela não podia fazer isso diretamente a Deus, mas ela fez através do profeta e do sacerdote, que era Moisés e Eleazar. Então, eles levaram esse pedido para o Senhor. Mas por que elas fizeram esse clamor? Porque no momento de desespero, no momento de aflição, no momento da nossa necessidade, é preciso a gente clamar. Há muitas pessoas, e tem razão no que dizem, quando diz que o Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir a sua voz. E é importante para você, professor, professora, repassar isso de uma forma didática para os seus alunos. Deus precisa ouvir a minha e a sua voz. Por quê? Porque Ele é um Deus transcendente, mas Ele também é um Deus imanente. Sempre foi do desejo de Deus de estar junto do homem. Isso a gente percebe lá em Adão, lá no Gênesis, quando Deus procura Adão. Em Moisés, quando se estabelece, ele manda Moisés fazer um tabernáculo, que seria uma casa, aonde ele iria estar e ia interagir com o povo. Era naquela casa que o povo ia se encontrar, ia falar com Deus. Então Deus quer ouvir essa necessidade nossa. Então é importante você, ao invés de contar as suas necessidades, os seus problemas, as suas deficiências, ao seu amigo, à sua amiga, seja quem for, a um colega, conte para o Senhor. Então, você, professor, que tem mais tempo do que nós aqui, não perca essa oportunidade de conscientizar os seus alunos dessa necessidade de pedir e de pedir ao Senhor. Porque tem gente que precisa, mas não pede. Tiago disse que alguns pedem, mas não recebem porque pedem errado. Mas tem aqueles que não pedem porque não se acha no direito de pedir, mas se você não pedir, você não recebe. E no final da lição, o comentarista ele traz assim, um resumo e uma reflexão, e ele diz, Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisa nos ensinam a não apenas pedir, mas pedir com sabedoria e fé, no caráter justo, bom e fiel do nosso Deus. Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo 7 e 8, ele diz assim, veja que coisa importante que Jesus diz. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta, pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, que Deus nos abençoe nessa oportunidade que a gente tem de trazer esse ensinamento tão maravilhoso, que não serve só para aquele que faz parte do juvenil, mas para todos nós, para você que não faz parte do juvenil, mas também está nos ouvindo, que você possa colocar isso no seu coração e colocar em prática, para que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda
que Deus é o Deus do impossível e Ele faz todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, professor dessa classe tão maravilhosa. E se foi importante para você, se você gostou, dê um joinha, dê um like e a gente recebe isso com muito prazer. Se tiver comentário, faça seu comentário também, que é muito bom. Se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, toque lá no sininho, você vai ser o primeiro a receber os nossos vídeos. Deus abençoe, eu aguardo estar com vocês numa próxima oportunidade, se o Senhor quiser. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.